Voltando ao nosso Fazendo X de hoje com dicas de saúde, entrevistando a fisioterapeuta da UTI do hospital e também fisioterapeuta respiratória da Qualifísio que funciona também, que tem um espaço aqui dentro do Azambuja. E nós estamos fazendo uma propagandinha aí para a Karine e para a Carla, nós estamos no espaço da Qualifísio Estúdio de Pilates, que foi cedido aqui o espaço para a gente fazer essa gravação, porque claro, a Qualifísio está sempre bombando de pacientes, né? E lá a gente não podia atrapalhar o tratamento do pessoal de lá. Mas aí roubamos um pouquinho a Mari e vamos continuar com ela nesse segundo bloco do Fazendo X, falando ainda sobre, claro, a parte da fisioterapia respiratória, agora não mais na UTI, mas sim na clínica. O paciente que chega lá por indicações, enfim, nós vamos conversar isso com a Mari agora, como que funciona. Quem indica um paciente para fisioterapia respiratória? É o pneumologista. O paciente está com algum problema, que pode ser um problema novo para aquele paciente ou algo já crônico, né, crônico. A gente tem muitas doenças, né? Crônica, a gente lembra muito de asma, né? Que é uma doença que irrita muito os alvéolos e os bronquíolos, esse paciente asmático, eles são mais sensíveis realmente a agentes, né, patógenos ou, enfim, a tudo, irrita mais, forma mais secreção e é crônico realmente. O tratamento é cuidar, tirar a secreção que tem e fortalecer estrutura pulmonar, né? Ou então uma pneumonia, ou no caso das crianças, que a gente recebe muito agora, bronquiolites, bronquites, né? Que tem bastante secreção, uma pneumonia que pode vir secundariamente um derrame pleural ou alguma coisa assim, tem bastante patologia. E quem indica realmente é um médico pra gente, e né? Até porque agora a gente está em pleno inverno, começando aí, quase chegando no inverno, né? Mas o clima já mudou, tá mais frio, chuva e tal, o nosso clima é muito úmido aqui. Isso tudo interfere bastante, né? É a grande procura, talvez, no ano dentro de uma clínica de fisioterapia para a parte respiratória, é essa época. É a época que a gente realmente recebe mais pacientes, principalmente pneumonia. Tem até dados assim do Ministério de Saúde que fala que não dá para comparar, não dá para falar que a pneumonia se dá mais no inverno ou nessa época, mas realmente é uma época de maior incidência da pneumonia, onde tem mais dados. Normalmente ela é secundária também, né? Porque nessa troca brusca de temperatura, do calor para o frio, a gente normalmente faz aquele resfriado, né? Faz uma gripe, como todo mundo fala. E esse processo, essa infecção, né? Esse quadro viral de gripe, ele pode fazer uma inflamação em vias aéreas e isso permite a entrada mais fácil de patógenos para o nosso pulmão e daí evolui para uma pneumonia. E tanto adulto, idosos também devem passar bastante, né? As pessoas de mais idade nessa época, também. Né? Que eles acabam sendo mais sensíveis, né? E até por falar em idosos, às vezes acamados, a Qualifísio atende a domicílio. Atende a domicílio também pacientes, até porque os acamados, né, por exemplo, que não têm a disponibilidade de vir até ao centro de reabilitação, né, ou até a Qualifísio, no caso, como eles ficam muito tempo acamados, diminui o volume de ar que entra no nosso pulmão. Então, diminuindo o volume de ar que entra no nosso pulmão também, há a possibilidade de a gente segurar mais secreção. A gente tem uma atividade que se chama mucociliar, que é comparada a uma vassourinha. É como se ele fosse varrendo o nosso pulmão, porque todos nós produzimos secreção. É uma forma de higiene do nosso pulmão. Então a gente tem essa atividade que vai varrendo o nosso pulmão e trazendo essa secreção, sempre limpando o pulmão. E no caso desses pacientes que ficam muito tempo acamados, essa atividade diminui. Então acaba parando mais essa secreção no nosso pulmão, né? Que de certa forma seria para higiene brônquica, mas parou ali, acaba fazendo infecção por reter essa secreção ali, pode ser algo estranho, então permitindo a entrada de patógenos também, formando algum tipo de infecção pulmonar, né? A nível pulmonar. Fora a parte motora também, que a gente atende, né? Mas com um olhar pulmonar também para esses pacientes que estão em casa, restritos a leito, né? É bem importante. A maioria acaba fazendo infecção respiratória.
Mari, e o paciente chega do pneumo com um pedido de fisioterapia, chega até vocês na Qualifisio, na clínica, e traz lá o pedido de fisioterapia. É feita uma avaliação, é conversado com esse paciente, como que é esse processo? É fisioterapeuta e paciente? Isso. Normalmente os pacientes, principalmente crianças, assim, a gente recebe do hospital. Normalmente pacientes que já estavam aqui internados no hospital, em um quadro mais agressivo, né, de infecção pulmonar, que então precisava de cuidados de antibiótico, normalmente endovenoso, que precisa ser feito no hospital. Então, na alta do hospital, o médico sempre dá, assim, vai continuar a físio em casa, então a gente pode até dar uma alta, se continua a físio, uma condição até de alta, porque às vezes as crianças se sentem muito mal no hospital e o risco de reinfecção também é grande. Então, tentativa é mandar realmente sempre antes o paciente embora, mas aí quando precisa de fisioterapia eles mandam realmente quase como uma condição, vai fazer a fisioterapia pós-hospitalar, então aí pode ir. Então a gente sempre recebe realmente dos médicos isso, assim, né? Bastante do hospital mesmo. Tá, e do pneumo daí vocês fazem aquela avaliação com o paciente e... Sim, é feita a avaliação, na realidade, Lê, a avaliação é diária. Todo dia o paciente chegou na nossa clínica, a gente avalia, ausculta o pulmão, conversa com a mãe para ver como ele passou a noite, como acordou, né? Crianças no caso, né? Ou então no caso de adulto ou idoso, então a gente conversa com eles para ver o respaldo deles em casa, como está sendo a fisioterapia também. Então a avaliação é constante até para saber a evolução do tratamento, se o tratamento que a gente está fazendo está tendo um bom efeito ou não e a gente precisa mudar, né? Mas o início, assim, a única coisa diferente é que quando vem encaminhado já de hospital, então eles normalmente já têm exames de imagem também, né? Ou até teste de função pulmonar, a espirometria, que depois, né, o Marcelo vai estar falando. Então eles trazem pra gente já fazer essa avaliação pré-fisioterapia. E aí normalmente se ele está ainda em acompanhamento com um pneumologista posterior, né, no caso de adultos e idosos, daí costuma-se fazer os exames pós também, né, de imagem e esse de espirometria para a gente ver se a fisioterapia teve uma boa evolução ou não. Normalmente são 10 sessões para fazer mais uma avaliação se continua ou não esse paciente? Isso, para avaliação aí do pneumologista, né? A avaliação, eles normalmente encaminham para 10, porque a gente atende Unimed, aqui atende plano, né? Então os planos eles fazem normalmente a cobertura de 10 sessões, então encaminham para a gente atende, se tiver tudo bem, não retorna, e se caso precise de mais, aí vai o pneumologista para ele liberar mais sessões para a gente. E a Mari trouxe então da clínica alguns equipamentos aqui para fazer demonstração deles deles não, porque no bebê é só manobra, isso, né? E aqui são alguns aparelhos, equipamentos usados. Mas algumas crianças, dependendo da idade, também usam esses ou são só para adultos? Não, a gente usa também com crianças, assim. Para bebê e paciente entubado, né, em ventilação mecânica ou até mesmo os acamados que não tem um neurológico para cooperar com a fisioterapia, então a gente usa manobra. Manobra. Manobra quer dizer que é manual sem ajuda de algum aparelho. Isso, exatamente. Agora, quando o paciente é colaborativo, consegue compreender aquilo que é solicitado pelo terapeuta, então a gente consegue usar de alguns artifícios para isso, né? Aqui eu trouxe os mais básicos, tem muito vários, mais, né? Tem mais coisas, né? Eu trouxe aqui o Respiron, esse é um incentivador respiratório. A gente fala em incentivador respiratório por quê? Porque o paciente vai colocar na boca e vai puxar o ar, como se estivesse sugando o ar, né? E incentiva o paciente pelo fato de que as bolinhas sobem ao momento que ele faz puxar o ar, então a bolinha sobe. Esse é um treinamento também, ajuda no fortalecimento de toda a musculatura respiratória e também na reexpansão pulmonar. A gente tem aqui o shaker também, ele tem uma esfera metálica dentro dele. Essa esfera, o objetivo dela, né,
quando o paciente sopra nesse bocal, ela faz uma vibração, e essa vibração, a intenção é que cheguem à parte respiratória, na parte pulmonar, e que com essa vibração consiga soltar a secreção e ajude a liberar essa secreção pulmonar. Né, muito usada para pacientes DPOCs, né, com doença obstrutiva crônica, os enfisematosos que tem bastante secreção pulmonar, enfim. E esse aqui a gente trouxe até para mostrar. É simples, né? Mas tem um resultado. E tem um resultado muito legal. Não dá para fazer em casa porque tem uma dicasinha aqui que é realmente a gente mas a gente sabendo instruir o tanto de água que se coloca, talvez dá para fazer. Mas esse aqui também ajuda na remoção da secreção. Vai um tanto de água, vai né? um tanto de água, em centímetros, né? Cúbicos que a gente coloca aqui. Que vai ser a pressão que a gente vai estar ofertando ao pulmão. Então essa quantidade de água é uma certa pressão que a gente manda para o nosso pulmão. Uma pressão que na realidade vai ajudar a abrir o alvéolo, vai ajudar a abrir brônquios, né, bronquíolos, e liberar a secreção presa que tem, né? Na pneumonia mais nos alvéolos, a bronquiolite ou bronquite mais nos brônquios, né? Então esse aqui também é soprando. Na realidade a gente vai fazer bolinhas de ar na água, né? Sopra aqui no canudo e aí faz bolinhas de ar aqui na água para ajudar a liberar essa secreção. É o quanto de pressão a gente está mandando para dentro do pulmão. Então na verdade não é daqui para cá, é daqui para dentro a função. Isso, a pressão que vai. Tá certo, então aqui a gente fez algumas demonstrações, algumas, né, de tantas que tem aí, que a Mari utiliza lá na clínica. E agora a gente vai trazer esse nosso bebê, nosso outro convidado especial de hoje. Vamos botar um pouquinho mais no meio, né? Posso fazer viradinho aqui pra mim? Como quiser. Pode ser assim, Dixon. Então, assim, Antes de começar, deixa eu perguntar uma coisa. Sim. Como chegam esses pais? Porque o bebê, né, às vezes bebezinho mesmo, às vezes um pouquinho maior, de 1 aninho, 2, os pais já estão preocupados porque o bebê já não está com aquela saúde toda. Aí vai para uma fisioterapia. O que será que essa pessoa vai fazer com o meu filho, com o meu bebê? Vai mexer para cá, vai bater para lá e tal. Tem que ter toda essa psicologia com os pais, né? A maioria chega assim desesperado, porque para eles é o cristal, né? É o cristal, para meus pais eu também era. Então tem Acho medo que somos realmente, ainda, né? Somos, né? Acho que sim. E realmente eles têm medo de que alguém possa fazer mal, ainda mais no momento que ele já tá tristinho, já tá bem mais prostrado, os bebês, né, choram bastante, sentem dor, desconforto, porque tá tudo trancado, né, então para eles é ruim. Mas a gente sempre tem uma conversa boa com os pais, e eles estão sempre presentes também durante a sessão de fisioterapia. Não ficam lá na salinha só esperando o bebê. Não, acompanham até com a gente, participam. Então, depois da primeira sessão, eles já ficam mais tranquilos, mais aliviados. Mas é passado algum movimento que esses pais podem fazer em casa ou melhor não? Deixar para que seja feito com um profissional? Eu não gosto muito de fazer fisioterapia com a criança chorando muito, né? Porque acaba irritando muito mais o bebê. Só que eu acho também que não é indicado se instruir mãe, né, para fazer, até porque não vai fazer do jeito correto como a gente sabe que é fazer. Profissional sabe. Daí a importância, então, é um detalhezinho importante, né, para que a pessoa pense, eu aprendi, vou fazer um pouquinho em casa, não conto nada para a Mari amanhã. Isso. Mas não é bem e até assim, a questão da avaliação, né, Lê? Como eu te falei, a gente faz avaliação todos os dias. Então hoje ele está precisando de uma manobra mais com foco realmente para tirar a secreção. Amanhã não. E aí a mãe não vai saber avaliar. Se ele está precisando da mesma manobra, no caso, já é uma manobra diferente. E... Exatamente. Então, para ajudar nisso, eu acho que é bom deixar realmente mais com a gente. E o nosso bebê chegou com que problema aqui? O que vai ser usado? Que manobra vai ser demonstrada para quem está em casa assistindo? Então, assim, eu acho que programa? Eu não vou falar em patologia, vamos falar no geral. Como eu falei, a gente aprende, né, já desde a graduação, que a gente tem técnicas de higiene brônquica e técnicas de expansão pulmonar. A gente sempre trabalha juntas, assim, acaba trabalhando juntas. Então, no bebê, a gente faz manobras de mobilização da caixa torácica, que ajuda a aumentar o volume de ar que entra no pulmãozinho do bebê também, ajudando a soltar essa secreção.
Então, são manobras laterais. A gente pode fazer ginga torácica também, ajudando a mobilizar bem a parte baixa, né, lobo inferior pulmonar. Tem manobras também para aceleração de fluxo, né, que a gente faz a pressão aqui ajudando. Isso tudo junto com a respiração do bebê, a gente acompanha, né, tanto a fase inspiratória como a fase expiratória. Mas eu acho que é só mesmo, Lê, assim, mostrar basicamente o que a gente faz, assim, né? Mas que realmente não tem perigo, que tudo que a gente faz, às vezes os bebês são tão pequenininhos que nem a mão cheia não cabe, né? Então a gente faz leve, da forma que dá para fazer, mas com o poder de realmente estar movimentando alguma secreção ou realmente respondiendo. E a gente olhando assim, a Mari fazendo aqui no boneco, ou talvez até os próprios pais na hora lá na fisioterapia pensam, poxa, é tão pouquinho, né? Não deve estar fazendo nada, né? Apertando ali, mas realmente o resultado vai aparecer. É muito grande. Né? E até para bebês, assim, quando não tem o estímulo de tosse, apesar de a gente sentir ao escutar ou até mesmo sentir na mão, que às vezes dá para sentir aquela secreção solta no pulmão, e eles não têm aquele estímulo de tosse, então a gente faz também com um cotonete. A gente coloca no ladinho aqui da boca do bebê para ajudar a tirar essa secreção, que estimula a tosse do bebê, então com a força, isso, para soltar essa secreção. E as mães não precisam ficar preocupadas também se o bebê tossir e acabar engolindo essa secreção. Não tem problema, porque para o pulmão não volta, né? As mães ficam preocupadas às vezes, né? Mas o bebê também não entende, né, o que ele precisa ou não fazer. Então, se a gente está na fisioterapia, às vezes a gente estimula e já consegue tirar com algum paninho. Mas está em casa, o bebê tossiu e acabou engolindo, também não precisa se preocupar, que tá tudo bem. Que bom, então. Era isso, Mari? Era isso. É isso. Então, para a gente encerrar, né, eu quero agradecer a Mari, que deu uma fugidinha das suas atividades e veio passar para a gente, né, para mim. Eu sei que ficamos aqui interessados, né, Dixon, no assunto, e a gente não quis assustar nada nem ninguém. Sim, como eu falei no início, a gente queria passar essas informações porque o nosso programa dá dicas, então dicas de saúde, precisando de um pneuma, ele indicando o seu bebê ou seu parente idoso, você, enfim, tem várias clínicas aí. Aqui no caso no Azambuja nós temos a Mari, né, a Carla e a Karine, mas a Mari da parte respiratória. Falamos da UTI, né, com todo esse equipamento que a Mari tirou de lá um pouquinho, que eu acho que é bem interessante realmente para a gente conhecer o trabalho dentro um pouquinho, né? Um pouquinho do que se faz dentro de uma UTI na parte então respiratória, que a Mari é uma das responsáveis, além também do Marcelo e da Raquel. E agradecer, viu, Mari? Obrigada mais uma vez. Muito obrigada, tá? também. Por esse tempo aí que se empenhou para levar para a gente todas essas informações. Encerrando fazendo o X de hoje também, agradecendo ao Robson cabeleireiro, que cuidou do meu cabelo hoje, mudou um pouquinho aí o visual, né, Robson? Obrigada. Ao Dick, nosso cinegrafista, que me acompanha todas as semanas para que o Fazendo X chegue a você, também editado, bonitinho. O telefone da Qualifísio, o contato da Mari vai estar aí, que o Dixon vai providenciar aí no rodapé da matéria. E a Van, que patrocina o Fazendo X, e a dona do nosso bebê, que ficou uns dias sem brincar de boneco, a Bárbara, minha priminha. Obrigada, viu, Bárbara? Ela disse que ia agradecer o bebezão aqui, que é tão bonitinho, né? E que nem chorou na físio, né? Nem chorou, né? Mas não é sempre assim não, né, Mari? É sempre assim. Tá certo, gente? Obrigada a você, claro, que nos acompanha todos os dias, ou 10 da manhã, ou 4 da tarde, pelo Canal X, ou tvcanalx.com. Um grande abraço, um beijo para você aí, a gente volta logo com novidades. Só lembrando que a gente vai continuar mais um pouquinho aqui, preparando mais uma matéria com outro fisioterapeuta que atende também na UTI, que é o Dr. Marcelo. A gente vai continuar aqui com ele. Em breve você vai ver mais uma matéria, então, com mais um fisioterapeuta da UTI do Azambuja, que é o Marcelo. Mari, querida, um beijo, tá? Obrigada. Até mais então, gente.